Olá, alunos. Voltamos então a falar sobre a política econômica no Brasil e agora a gente vai falar do Plano Real. Na última aula nós falamos do governo Collor, do governo Itamar Franco e no final do governo Itamar Franco como foi criado um plano econômico a partir da liderança de Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda de Itamar Franco, né, e sua equipe criou o Plano Real. Falei que foi um plano paradigmático, uma transição paradigmática na economia do Brasil, né? Eu digo que existe o antes e o depois do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso ele consegue a eleição em primeiro turno, derrota Lula, né, que era um dos objetivos do governo Itamar, né, conter o avanço da esquerda e controlar a inflação, e o Plano Real consegue isso. Fernando Henrique Cardoso ele assume aí o governo em 1994, a partir de 1994, né, com 95, né, que ele assume, que a eleição foi em 1994, então ele assume em 1995, já com o Plano Real no bolso. Então o Plano Real, ele nasce, né, o real ele nasce como uma moeda forte, eu falei no início do Plano Real, o dólar é equiparado, hoje o dólar está R$6, mas em 1995 era R$1, que valeria $1, né? Falando sonho de consumo de muito hoje que fosse dessa forma. E o objetivo era combater a inflação, conseguiu combater a inflação através da modernização da economia brasileira, das indústrias brasileiras, e aí da questão dos importados também no mercado. Então, houve uma maior oferta de produtos, então, na economia, conseguiu conter a inflação com essa maior oferta de produtos e um controle do consumo, a gente fala isso, né? Conseguimos, o governo Fernando Henrique conseguiu controlar o consumo através dos juros altos, então você tem que consumir, vai consumir de acordo com aquilo que você tem. Nada de ficar pegando empréstimo em banco, porque os juros eram muito altos, né, nesse período. Então, como eu já falei em aula anterior, o controle da inflação se dá no equilíbrio entre oferta e demanda. Então, se a oferta ela já está num potencial bom no país, consegue dar conta do consumo, você tem que controlar o consumo para que não supere e inflacione, ok? Então, o que a gente tem dessa forma? Essa fórmula aí, ela básica assim, da economia, ela acaba por fazer com que no Brasil a inflação passe a ser controlada nesse período realmente, né? Então, você tem uma moeda forte, né? O Brasil ele consegue ter reservas cambiais suficientes para garantir o valor do dólar, tem o apoio do povo, porque o povo passa mesmo com o consumo não muito alto, ele passa a voltar a consumir, passa a consumir porque os produtos eles caem de preço, você tem um preço menor nos produtos, então você passa a consumir. Eu falo, o Brasil passa a consumir frango, falo, pobre come frango, tinha esse mote na época, não, os pobres agora comem frango, que antes nem carne não comia, né? Comia o básico do básico. Então passa a comer carne, passa a se alimentar melhor, passa a ter acesso a alguns bens de consumo nessa época, certo? E aí você tem o Plano Real como a menina dos olhos do governo Fernando Henrique. Então, o primeiro governo Fernando Henrique teve um sucesso muito grande, uma grande popularidade, né, entre o povo e também a elite. Por quê? Porque as indústrias, como eu disse, ela passa a se modernizar, absorver capital externo. Então, o Brasil passa a ter um desenvolvimento econômico muito significativo a partir do Plano Real. E aí, Fernando Henrique Cardoso, ele vai aí depois para a reeleição em 1998, né, muito tranquilo, né, por conta da popularidade, por conta do sucesso econômico do Plano Real. Está aí para vocês um gráfico, né, nos anos aí. Olha como era a inflação aí no governo Itamar, né, antes do Plano Real, em 1991, quando Itamar assume em 92, no meio da crise do impeachment, depois como a inflação despenca a partir do governo Fernando Henrique, e ela despencou por muitos anos. Então, nós tivemos aí anos de prosperidade econômica no Brasil, de consumo, de bens de consumo, então a população experimentou muita coisa. A gente vai ver que isso continuou no governo Lula, por todo o governo Lula, no primeiro governo Dilma, e depois que a gente tem os reflexos, né, a gente vai ver, econômicos do modelo adotado pelo Lula-Dilma. Então, basicamente, o Fernando Henrique adota um modelo neoliberal com um pouco de intervenção do Estado, um modelo misto aí, para poder tentar conter. E aí nós temos
os reflexos, né, econômicos. Por ser um modelo neoliberal, tem seus reflexos também, né? Aí tem que cuidado, né, com o plano real. Então tem essa charge aí falando sobre isso, né? Então você tem aí não tem um incentivo à produção nacional por conta dos importados, mas mesmo assim a elite gostou muito dessa fórmula, mas a geração de emprego ainda ficou muito aquém, ainda tinha um processo de desigualdade muito grande, mas melhorou muito a vida da população, isso a gente não pode negar, né? Então, você tem a questão, a gente falou dos juros, né, muito altos aí, para você consumir, você tinha que pegar empréstimo, então o mercado financeiro, ele teve muito privilégio nesse momento aí do Plano Real, né, os bancos cresceram muito, então esses bancos com taxas de lucros exorbitantes que a gente tem, até hoje, começou aí com o Fernando Henrique, né, os bancos explodiram, as fusões de banco foi nesse momento, então tudo que era banco público foi privatizado, grande parte, né, dos bancos públicos foram privatizados, e aí você tem o mercado financeiro aí se erguendo nesse momento, o capital especulativo ganhando muito destaque, principalmente por conta dos empréstimos, né, que se fazia. Empréstimos tanto para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, como para o próprio governo, né, que pegava empréstimos para poder pagar as dívidas públicas, enfim, poder manter os serviços aí para a população, serviço de saúde, educação, etc., aí, que o governo disponibiliza, né? Aí a gente tem aqui o governo Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 99, combate a inflação realmente, mas o crescimento econômico ele fica muito aquém daquilo que se esperava, né, por conta da questão da relação entre importação e exportação, né, mantém o real supervalorizado externamente. Então, as exportações elas sofrem muito porque o valor, né, como o real estava forte, a busca pelas exportações elas sofriam bastante. Por quê? Porque os compradores buscavam em locais que estariam mais baratos. Como o dólar perdia em relação ao real, o produto interno ficava muito caro para ser exportado. Então, as exportações elas diminuíram muito, nós tivemos muita importação, então a balança comercial ficou desequilibrada, não é igual hoje que o dólar está muito alto, então se exporta muito e até desabastece em algum momento o mercado interno. O dólar R$6, né, os produtores preferem exportar produtos que vender no nosso mercado interno. Quando na época o dólar estava baixo, então segurou as exportações para poder abastecer o mercado interno e teve esse desequilíbrio na balança comercial e causou muito problema para os exportadores no Brasil. Os juros altos também, né, atrai o capital especulativo para poder emprestar para a população, para poder emprestar para o próprio Estado. Nessa época surge o Mercosul, as relações comerciais aqui na América do Sul, e também foi um processo de abertura de fronteiras aí. Na época, em 94, existiu o chamado conflito Caalca, que é na América do Norte, entre México, Estados Unidos e Canadá. E, então, existia essa competição aí, a União Europeia também, entre blocos econômicos. Vocês estudaram em geografia já, a emergência dos blocos econômicos na década de 90, a União Europeia até hoje, mas foi nesse período também. No Brasil, aqui no Sul, o Mercosul, a abertura comercial, a redução de tarifas, e com conflito com a América do Norte também, para que a circulação de mercadoria aqui na América do Sul também contemplasse a compra de produtos também na parte norte do nosso continente. Aí, utilizando o Plano Real, né, como política de campanha, e Fernando Henrique foi reeleito aí, em primeiro turno também na eleição de 1998, mas aí com a oposição da esquerda muito crescente, né, desde 1989 a esquerda consegue, né, um percentual aí um público bastante combativo no país, né? Deixa eu voltar aqui, que deu uma saída, um pouco muito combativo no país. E aí a gente tem, nesse período aí de reeleição do Fernando Henrique, ele é reeleito, né? Primeira reeleição da história do Brasil, ele muda a Constituição para poder ser reeleito, que na Constituição não permitia reeleição, era um mandato apenas, mas o Fernando Henrique manda um projeto de uma PEC, né? Um projeto para o Senado e para a Câmara dos Deputados, projeto de emenda constitucional, para poder alterar a Constituição e permitir a reeleição. Então, Fernando Henrique é reeleito em primeiro turno também em 98, trazendo todo esse histórico do Plano Real
e aí já começa a ter alguns problemas desse tipo de política, né? Política especulativa, de juros altos, o desemprego também tinha problema, você tem um problema da violência no campo com o Movimento Sem Terra, o MST, tinha problema do crime organizado na cidade, então o país enfrentava uma série de problemas sociais decorrentes dos anos anteriores, é claro, né? Aumento da favelização, você tem a questão dos grandes latifúndios em disputa com os movimentos sociais de luta pela terra. Então, é um contexto aí bastante, do ponto de vista político, bastante interessante no Brasil, né? E aí você tem os empréstimos, aceleração e o aceleramento das privatizações aí, no Brasil também. Então, privatizou muito. No Brasil inteiro, eu falei, os bancos públicos foram privatizados, tá aí a Vale do Rio Doce aí na mão aí, como um exemplo, né? A Vale do Rio Doce, que é uma grande mineradora, era pública, né, que foi privatizada. Então, várias empresas foram privatizadas aí no Brasil. E muitos dizem que a preço de banana, né, poderiam ter sido um valor muito mais elevado, mas capacitou o Tesouro, foi preciso pagar algumas dívidas, mas não conseguiu pagar as dívidas históricas do Brasil. E aí o Brasil ele se endividou muito no FMI para conseguir estruturar as políticas sociais pós-Constituição, né? A obrigatoriedade, por exemplo, de montagem do Sistema Único de Saúde, que é dessa época do Fernando Henrique, né? Que o SUS é estruturado, educação pública, né? A criação na época, hoje é Fundeb, mas era Fundef, as escolas. Então, foi no governo Fernando Henrique que preparou toda a base para as políticas sociais do Brasil, mas isso custou muito caro. Custou as privatizações e custou empréstimos exorbitantes ao Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Então, o Brasil se endividou muito para estruturar a base das políticas que nós temos hoje, né? E aí está aqui exemplo das políticas sociais que iniciaram nessa época. O programa Bolsa Família, o nome Bolsa Família surge com Lula, mas já existiam os bolsas, né? O Bolsa Família foi a junção dessas três bolsas: a Bolsa Alimentação, a Bolsa Escola e o Vale Gás. Então, Bolsa Família foi a junção disso, mas isso foi criado no governo Fernando Henrique. Não foi Lula que criou os Bolsa. Bolsa foi criado pelo governo Fernando Henrique. Essas políticas sociais, então ele tentava equilibrar políticas sociais, de um lado, né, que não eram tão amplas como no governo Lula, isso a gente tem que deixar bem claro. Ele criou as políticas sociais, mas no governo Lula, que elas foram muito mais ampliadas, a gente vai ver que isso teve um custo. Não existe almoço grátis, nada é de graça, alguém tem que pagar a conta. E no governo Fernando Henrique, essas políticas sociais, as questões do desemprego, da infraestrutura, foi a custas de empréstimo no Fundo Monetário Internacional. Então, teve custos, sim, para o país, né? Aqui falando sobre a emenda da eleição, teve acusação de propina para poder a PEC ser aprovada da reeleição. E aí a gente tem o segundo governo Fernando Henrique, porque teve um apagão, porque o Brasil estava crescendo, a demanda de consumo estava crescendo, a indústria nacional começa a crescer. O segundo governo Fernando Henrique, como já tinha desde 89, o Lula não conseguia, né, se eleger, então a esquerda estava enfraquecida por conta do Plano Real, né? E aí, só que no final do governo Fernando Henrique, do segundo governo, nós tivemos grande crise política e econômica no Brasil. Primeiro gerado pelo esse apagão, né? É um apagão aí, viu que o sistema energético no Brasil estava com problemas, que deveria ser refeito, não era só problema de chuvas, mas também tinha problema no próprio sistema de distribuição. A indústria nacional, ela precisava crescer, precisava gerar empregos. Então, o Brasil chega no final do segundo governo Fernando Henrique com a inflação controlada, mas com juros muito altos, endividamento do Estado muito grande também, certo? E com a indústria nacional sem competitividade com os produtos importados. Aí já o dólar começa a subir nesse segundo governo, e aí os problemas sociais, principalmente problemas de desemprego, empobrecimento, movimentos sociais estavam muito fortes no segundo governo, os movimentos sociais eles foram se capacitando nesses dois governos Fernando Henrique Cardoso, desde o Collor, né, os governos Fernando Henrique, os dois governos, a esquerda se estruturou muito bem e organizou uma proposta, que eu falei meio rosé, não mais socialista, mas uma proposta de conciliação, principalmente com a indústria nacional, certo? Que estava com a crise muito grande por conta dos importados. E aí abriu espaço para a primeira eleição do governo Lula. Então, a gente vê que no segundo governo, o processo de desaprovação do governo FHC transitou aí
já chegou até 65%. Né? Aí Lula já vem com a proposta, né? Falando para poder conciliar tanto a população à esquerda e a população mais empobrecida que apoiava ele, e com a elite, principalmente industrial no Brasil. Então, a política econômica está aí, a charge da política econômica não muda, diz Lula, então ele vem com a proposta aí na eleição de 2002 que não ia mudar nada na política econômica. E para fazer isso, ele colocou como vice o José de Alencar, que já era uma grande figura da indústria nacional, é presidente da Coteminas, ele era do setor industrial e era uma pessoa que tinha um grande trânsito entre a elite industrial no Brasil. Então, foi o vice do Lula, que era, em 89, era um socialista declarado, passou a ser alguém da elite industrial no Brasil. Então, ele já muda o discurso. Então, volta na charge, Fernando Henrique Cardoso 3, Fernando Henrique Cardoso 4. Então, é isso, o governo Lula vem com uma proposta diferente aí para a política econômica, né? Concentrando os poderes no Estado. A gente vai sair, então, de uma proposta meio mista neoliberal para entrar no Lula com uma proposta keynesiana mesmo. Né? Então, a gente vai ver nas próximas aulas como que o Lula entra com uma proposta de keynesianismo na política no Brasil, aí de controle, investimento do Estado na economia, e aí para poder favorecer a indústria, o comércio nacional, o consumo também. Então, ele muda o discurso do Fernando Henrique. Fernando Henrique era um controle com baixo consumo e baixa produção, e o Lula veio a proposta de grande consumo, grande produção, por isso que ele foi um cara muito popular, porque ele incentivou o consumo aí da população que teve acesso a bens que nunca teve aí durante sua vida, beleza? Então a gente volta na próxima aula para falar do governo Lula e do governo Dilma, que basicamente são continuidades, principalmente primeiro o governo Lula, e depois a gente vai falar do governo Temer e encerrar com o governo Bolsonaro. Valeu e até a próxima.